Boa noite aos assinantes da TCM, empresários ligados à CDL, à ASSIM, aos vários sindicatos da CIESAL, dos moageiros de sal, da construção civil, e os assinantes, meus amigos e as minhas amigas. Esse é o Radar Econômico. Estamos no dia 10 de agosto do ano 2023 e o santo do dia, São Lourenço. São Lourenço, um mártir espanhol do século III, é lembrado por sua devoção e caridade. Ele que se tornou arquidiácono sob a liderança do Papa Sixto II e dirigiu atividades criativas em Roma, cuidando dos necessitados, órfãos e viúvas. Durante a perseguição, Lourenço e o Papa foram presos. Após Sixto II ser assassinado, Lourenço foi poupado inicialmente quando o imperador Valeriano exigiu a tesoura da igreja. Lourenço apresentou os necessitados como os verdadeiros tesouros. Poucos dias depois, ele também foi martirizado, sendo queimado vivo em uma grelha. As notícias de economia da semana. A primeira notícia, a alíquota padrão dos impostos que serão criados com a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados e que está em tramitação no Senado Federal, pode chegar a 27%, segundo estudo do Ministério da Fazenda. Os dados foram encaminhados ao relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas. Os senadores cobraram da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a apresentação dos números da reforma para discutir as mudanças que serão feitas durante a tramitação na Casa. O impacto, considerando as exceções incluídas no texto original aprovado na Câmara dos Deputados para diversos setores, os bens e atividades que tiveram alíquotas reduzidas ou regime diferenciado. As exceções aprovadas farão um impacto de 4,98%, praticamente na alíquota global. O estudo aponta dois cenários que consideram os efeitos das mudanças na redação final da proposta. No primeiro, chamado o factível, a alíquota padrão seria de 25,45% do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Já no outro cenário, chamado de conservador, pela equipe econômica, a alíquota chegaria a 27%. Se não houvesse nenhuma exceção, ou seja, se nenhum setor se atualizasse, tivesse um tratamento igual, ficaria uma alíquota padrão em torno de 20,73%. Entretanto, isso ainda está em tramitação no Senado, o relator vê o estudo e possivelmente só em outubro, ou quem sabe até novembro, teremos a reforma tributária aprovada nas duas casas congressuais e que passarão a valer, muito provavelmente, a partir de janeiro do ano 2024. A poupança sofre novo saque bilionário em julho. Veja o quadro, quanto rende a poupança e nos próximos 12 meses. Os brasileiros voltaram a sacar mais dinheiro da poupança do que depositar no mês de julho, depois de ter fechado junho também com depósitos menos expressivos. O Banco Central divulgou na última segunda-feira, dia 7, sendo assim, o investimento de renda fixa mais conhecido pelos brasileiros teve uma retirada líquida de 3 bilhões 580 milhões de reais no mês passado, após um depósito líquido de 2 bilhões 590 milhões, quando interrompeu 5 meses seguidos de saques mais expressivos do que os depósitos. Dessa forma, no mês passado, os saques superaram os depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo em 3 bilhões 702 milhões de reais. Entretanto, na poupança rural, os depósitos líquidos foram de 120 milhões 916 mil reais. A queda da Selic mexe com a poupança, porque o movimento dos saques é visto na poupança neste ano e ocorre em meio a um cenário de juros elevados e que reduz a competitividade de poupança frente aos outros investimentos no rendimento financeiro. Afinal, o Banco Central do Brasil deu início a um ciclo de afrouxamento monetário, ao cortar a taxa básica Selic em 0,5% agora no começo de agosto, indicando umas novas reduções nos próximos meses. Portanto,
uma aplicação inicial de R$ 5.000 na poupança, nos próximos 12 meses, terá um rendimento de R$ 417,30, enquanto que um CDB ou CDI, Certificado de Depósito Interbancário, o investidor terá R$ 520,91, pouco mais do que o investimento na poupança, que é a caderneta tradicional de aplicação do brasileiro, principalmente aqueles que têm menos recursos. O Brasil beira a 5 trilhões de reais no consumo e reforça uma desigualdade regional. O Centro-Oeste e o Sul, já com renda maior, saem na frente e crescem 2 dígitos no ano, iniciando uma queda, com o início da queda dos juros. Assim sendo, pode melhorar ainda mais a economia nacional. Mas o potencial de consumo da população, que envolve todo o dinheiro em circulação para gastos, volta a um patamar depois de breve recuperação no início da pandemia, na faixa de 4 trilhões e 800 bilhões de reais à época. O total resiste a uma queda real, descontada a inflação do período, e ainda sente um peso na manutenção dos juros altos da economia brasileira, reduzindo o poder de compra da pessoa que deseja ir ao comércio comprar. Os economistas e consultores acreditam que o movimento de redução da taxa básica Selic, após agosto com 0,5% e no final de setembro provavelmente mais 0,5%, haverá uma frouxidão maior com relação à circulação financeira, fazendo com que as pessoas que afeitas a compras nos serviços, no comércio, nas variedades, façam uma melhor escolha, já que no momento todas essas compras são feitas em cartão de crédito ou em boletos bancários e fazem com que os juros sobreponham às compras e à vontade de comprar do brasileiro. Espera-se que, com o passar do tempo, a inflação dominada na faixa de 3,5%, 3,6%, anualizada de janeiro a dezembro, possa o Banco Central diminuir até, quem sabe, 12% ao final do ano a taxa base Selic. A taxa de juros alta explica a perda de fôlego de varejo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda vê o fechamento de lojas físicas das grandes redes do varejo como uma ocorrência em função dos juros altos na economia. A taxa de juros explica a perda de fôlego no comércio do país, segundo uma análise do gerente de pesquisas mensal do comércio do IBGE, Cristiano Fontes, dizendo que o volume de vendas do varejo está restrito e caiu 0,2% no segundo trimestre do ano. Ou seja, abril, maio e junho, houve uma queda em relação ao trimestre imediatamente anterior de 0,2%. Quando tivemos, em maio, por exemplo, o Dia das Mães, que é um dia expressivo nas vendas e na procura do comércio pelos compradores. Mesmo assim, 3 meses antes, o primeiro trimestre foi mais volumoso do que o segundo nas compras, nas vendas no varejo brasileiro. As taxas de juros muito tem a ver com isso, dificultando muito o comprador ter uma interlocução melhor com os vendedores, com o varejo, com relação a compras e vendas nesse período. Principalmente aquilo que pode ser deixado para depois, já que alimentação, vestimentas, habitação, energia, água, são despesas que não podem ficar para depois, têm que ser feitas de imediato, principalmente pela necessidade premente de cada lar e de cada economia, independente de categoria social. Mesmo assim, espera-se que no 4º trimestre desse ano, que será outubro, novembro e dezembro, os meses, teremos um maior aquecimento na economia nacional, chegando, quem sabe, a um PIB, Produto Interno Bruto, de janeiro a dezembro, superior a 2%, como prevêem o Banco Monetário Internacional, o BID, e também o Banco Central do Brasil já projeta esse crescimento. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito do Desenrola, que é esse programa do governo que alivia o endividamento das pessoas que estão no Serasa, no SPC, da Câmara de Dirigentes Lojistas, estão com seus nomes negativados. O que eu posso dizer é que o endividamento da classe média, com o impacto dos juros, chega também aos mais pobres. Uma proporção de lares de cerca de 78,5% em junho representava o seu endividamento comprometido.
Portanto, o programa de financiamento, o Desenrola, adquirido pelo governo federal, criado para negociar entre credor e devedor as suas dívidas, tem feito um esforço muito grande, mas na prática pouco tem acontecido pela falta de liquidez, pela falta de dinheiro do devedor em negociar com o seu credor, já que estamos num regime realmente muito comedido, onde o dinheiro está difícil, quer pelos estabelecimentos bancários, quer pelas próprias redes comerciais, quer pelos estabelecimentos de loja de departamento, pelos supermercados. É difícil negociar quando quem deve pouco tem a oferecer e quem tem a receber quer receber a melhor quantia possível. Mas mesmo assim, o programa tem reflexo e está acontecendo normalmente. A proporção de lares endividados no país desceu de 78,5% em junho para 78,1% em julho. Portanto, uma discreta queda de 0,4% de junho para julho. Mas estamos em agosto. Hoje é dia 10 de agosto e o programa continua. Se você tem alguma dívida com uma loja comercial, com um supermercado, com um posto de gasolina, com qualquer estabelecimento comercial, é procurar, dentro desse programa Desenrola, tentar negociar o seu débito para limpar o seu nome junto ao Serasa, junto ao SPC, recuando essa margem astronômica de brasileiros endividados no mês de julho. 78,1% das famílias estão endividadas com o nome negativados no sistema de apreciação de crédito, o que é realmente uma retração muito grande da economia nacional, que cresce impulsionada principalmente pela valorização das nossas commodities e pelas nossas exportações. Mas o emprego está difícil ainda e a liquidez financeira muito apertada em todo o Brasil. Como resultado do volume de famílias com contas a vencer, recuou de junho para julho um nível muito discreto e espera-se que essa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor seja divulgada no final de agosto ou começo de setembro, dando um melhor requisito para o intermeio de julho para agosto. Assim aguardemos. A reforma tributária, o relator no Senado diz que vai mudar o texto após receber um estudo com o custo das isenções. O senador Eduardo Braga defendeu uma base ampla de produtos e serviços taxados pelos impostos sobre o consumo, como forma de gerar um viés de queda da alíquota tributária. O relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, informou nessa quarta-feira, portanto ontem, que pretende propor alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho. A Câmara tem o mérito de ter conseguido votar o texto que traz muitos desafios. Uma votação que eu diria histórica. Mostre agora ao Senado o quanto o povo e o setor produtivo querem uma simplificação tributária, uma reforma equilibrada do ponto de vista federativo e que, noutra ponta de vista tributária, sem aumento de tributos. É assim que se espera a condução dessa reforma tributária que agora está no Senado Federal. Soja, carne, café, suco de laranja. Veja os produtos em que o Brasil é líder em exportação no mundo. O país deve se tornar o principal fornecedor de milho no ano de 2023, ultrapassando os Estados Unidos da América. E o maior vendedor de farelo de soja, superando a Argentina. A soja, a carne bovina, o açúcar, a carne de frango, o café, a celulose, o suco de laranja, esses são os produtos especiais de exportação que nós temos no Brasil. Afora, minério de ferro, que o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Em 2022, a venda dessas mercadorias a outros países chegou a render 98 bilhões de dólares aos produtores rurais. Valor que, em reais, representa 460 bilhões de reais. Mostram os dados a que eu tive acesso do Ministério da Agricultura e Pecuária, agora publicado em 2023. Em 2023, o Brasil deve se tornar ainda o principal exportador de farelo de soja, ultrapassando a nossa vizinha Argentina, e o maior fornecedor de milho, superando os Estados Unidos da América, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Porque o Brasil ganha a liderança? Ganha porque a esperada safra agrícola do Brasil
nas vendas do farelo de soja este ano é explicada por uma redução da produção da Argentina, que teve em suas lavouras prejuízos por uma grande seca na região. O Brasil foi o último e maior fornecedor mundial de farelo de soja há mais de 20 anos. Na safra 97-98, segundo informações do Centro de Estudos Avançados da Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, o Brasil já naquela época detinha uma posição de destaque. Perdeu nos últimos 20 anos e readquire essa condição agora na safra 2023, 2022 e 2023. No caso do milho, o Brasil colheu uma boa safra. A safra com relação ao milho no Brasil do ano 22-23 é considerada uma das maiores dos últimos 30 anos, dadas as condições climáticas de chuva de inverno que nas regiões centro-oeste, sudeste, sul e também, principalmente, no norte do país. Então, o Brasil passa a ter umas condições climáticas favoráveis e o aumento do custo faz com que essas economias tem uma valorização no mercado internacional e dólares novos, milhões, bilhões de dólares voltem novamente a entrar no Brasil como fruto das nossas exportações. Mais uma vez, o meu boa noite e até quinta-feira, às 20h15, com mais um Radar Econômico. Obrigado.